A não um pouco ser mais... as pitbull de batom, né, Paulo? Aí já existe isso também. Não, eu acho que a Marinês está em minoria aqui, tem direito de se defender. Fala aí, qual a tua visão a respeito disso? É o homem ou a mulher que é mais estressado? Acho que ambos os sexos são estressados, tem formas diferentes de expressar, de experimentar esse estresse. Acho que tem uma competição feminina entre as mulheres, por exemplo, que é bastante estressante, né? E acho que o homem tem essa questão de ir, da ação, né? E a mulher de aparecer menos. E tem uma série de problemas por conta disso. Esdras, as crianças vivem estresse? Podem ter esse problema de... Bastante, mas elas sabem buscar o carinho. Elas sabem buscar o contato corporal, o abraço, o colo. E isso é um santo remédio para o estresse. Contato corporal, o carinho corporal, não carinho apenas da fala, mas o toque, a carícia, isso ajuda quem está altamente estressado. E criança, geralmente, quando está muito agitada, muito estressada, se coloca no colo e ela então acalma. É interessante. Sabe, é um detalhe antropológico que eu acho que você vai gostar, Florestan. Quando uma criança está muito agitada e estressada, a mãe índia a coloca no colo e bate no pintinho. E esta cria uma tonicidade muscular, mas também erótica no corpo da criança, que o tranquiliza profundamente. Sinal de que o contato, o erotismo saudável é um excelente remédio contra o estresse. Agora, a criança angustiada, como é que faz? Quando uma criança está angustiada e ocupada com problemas existenciais, então tem alguma coisa errada na família. Aí, para onde a gente tem que olhar é exatamente para os adultos, não para a criança em si, porque o instinto infantil molda a vida dela de tal forma que ela, dentro da fase adequada, do desenvolvimento adequado, ela não vai sentir angústia. Ela vai sentir muito mais prazer na vida do que angústia do que estar vivendo. Agora, Marinês, a criança também vive sob essa pressão toda, né? Quer dizer, tem que tirar boas notas, tem que corresponder dentro de casa, recebe também muitas informações, se preocupa às vezes com o dia a dia de casa, vê o pai discutindo com a mãe, vê que a situação às vezes financeira não está boa, que ela pode correr o risco de ter que sair da escola e ir para uma outra que não é tão boa, enfim, qual deve ser a ação de um adulto com relação a uma criança que está vivendo essa angústia, que está vivendo esse estresse? Eu acho que hoje a gente tem uma maior participação das crianças, né? Antigamente era mais dividido o mundo do adulto, o mundo da criança, que é uma coisa muito positiva. Mas tem um outro lado, em algumas situações, que as crianças participam muito do universo adulto sem ter condições ainda de lidar com essas questões. Então, acho que tem que se pensar sobre isso e essa competição, às vezes, que tem na escola, né, das notas e o que se espera, tá atenta a isso, porque não preparar pessoas assim, né? Porque ainda tem a questão do consumo, né? Quer dizer, as crianças são bombardeadas para ter mais brinquedos, para ter, enfim, elas, como os adultos, estão reproduzindo uma sociedade que as pessoas só se realizam tendo bens que são expostos nessa mídia toda, né? Em muitos países você tem legislação, né, que regula a propaganda para as crianças, porque o modo como elas estão expostas, né, o controle é diferente, elas não têm como racionalizar, enfim, da mesma forma como o adulto. O alimento, ele pode ser um agravante do estresse? Nós estamos falando aqui de criança, porque criança gosta de comer muita coisa que não é saudável para o organismo dela, né? E os pais às vezes permitem comer muito sanduíche, comer muito doce, enfim, existe alimento bom e ruim? Com certeza, né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente sabe muito bem hoje é que o consumo de grandes quantidades, né, de carboidrato simples, e que é carboidrato simples aqui de absorção muito rápida, né, que tem açúcar, doce, pão branco, tudo que tem farinha, né, e tem açúcar, isso é de absorção rápida. Isso cria transtornos da glicemia, né, que é o sangue, a glicose no sangue,
E o cérebro é muito sensível a esse tipo de coisa. Então, isso pode, inclusive, até gerar essa ansiedade, né, que a gente vê em muitas crianças hoje em dia. Eu queria acrescentar também, Florestan, que está havendo uma... A gente que já passou pela experiência de pai, eu tenho filhos na idade de 30 anos, né? Tenho 2 filhos, 31 e 30. Eu vi uma experiência que nós saímos de uma cultura assim, que é muito competitiva, eu pelo menos, né, para entrar na faculdade, que tem um certo nível, você precisa competir, não tem outra escolha, e a gente acaba depois para os filhos da gente passando que eles uma coisa menos competitiva, ou até menos competitiva demais, né? Existem algumas escolas hoje que tratam a criança de uma forma muito infantilizada, né? Não só a criança, mas até adolescentes. Eu acho que isso cria dificuldades depois para a criança competir na vida. Eu acho que tem que ter um meio termo nessa história, entendeu? Agora, realmente, assim, a alimentação é uma coisa fundamental. E qual é o bom alimento? Bom alimento é se você comer bastante folhas, né, vegetais, frutas, alimentos integrais, que era uma coisa que era sujeita até uma certa ridicularização na década de 60, 70, né? Tinha até alguns livros que falavam a respeito disso. Hoje a gente sabe, tá certo, cientificamente, que alimentos integrais e alimentos de absorção mais lenta são fisiológicos, né? E provocam bem-estar para o organismo em todos os aspectos, não só para a parte emocional, como basicamente tudo. Marinês, como é que essas comunidades mais pobres, que têm mais dificuldades, podem fazer nesse momento, nesse fim de ano, para estressar menos? Eu falo isso porque, geralmente, nessas áreas mais carentes, tem muita violência, muito tráfico de entorpecentes, tem aquela tensão do dia a dia. Com a questão da violência, sem dúvida, é extremamente estressante, né? Mas eu estava até falando com o professor Esdras antes de começar o programa, de como em algumas comunidades mais carentes você tem uma maior intensidade das relações sociais, né? As pessoas estão muito próximas e os contatos são muito intensos. E isso é uma coisa muito boa e independente de que, lógico, são pessoas que vivem sob situação de estresse, eu estava comentando como muitas dessas pessoas têm uma força, um vigor, uma criatividade, talvez pelas dificuldades com as quais elas têm que lidar constantemente, que eu, como pesquisadora, por estar participando com essas pessoas, eu as invejo, assim, busco aprender, porque elas realmente são muito fortes. Bom, carinho cura angústia. E acho que a criança que tem carinho e recebe carinho nessas famílias, em qualquer família, tem muito menos angústia. Esdras, queria agradecer a sua presença aqui no 3 a 1, agradecer a Marinês e ao Paulo, né, nessa noite especial de Natal. Espero que as pessoas que estão em casa tenham uma noite agradável, feliz, alegre, com pouco estresse, com muita paz, né, nesse Natal. E não posso deixar de lembrar você que está em casa de beber menos e, se beber, não dirigir. Boa noite e até o próximo 3 a 1.